Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso programa sobre fundamentos de literatura grega antiga, hoje abordando a obra desse grande autor que é Luciano de Samosata. Aqui, obviamente, nós já nos encontramos dentro do contexto do que é o Império Greco-Romano, já muito posteriormente com relação àquilo que foi o período coberto pela maior parte do nosso curso. Obviamente, essa exposição pode ser vista por quem tem interesse em literatura de modo geral. Luciano é uma figura central para uma tradição literária importante, mas dentro do âmbito da nossa exposição dedicada à literatura grega antiga, ele cumpre uma função importante e, embora de alguma forma se destaque por se localizar tão distante no tempo, eu acho que, apesar de ter menos mediações do que no caso de outras exposições que fizemos anteriormente, vai valer a pena apresentar um pouco da sua obra. Vocês vão ver que é uma obra muito vasta, muito complexa, mas ainda assim instigante de várias e várias vertentes da literatura e do pensamento até os dias de hoje. Tá? Então, primeiro, uma breve contextualização. Aqui, mais ou menos retomando os mesmos dados que eu apresentei anteriormente, quando tratei do tratado intitulado Do Sublime e atribuído a Longino, não é? Hoje a gente chama Pseudo-Longino, e que é esse contexto em que a Grécia se encontra sob domínio do Império Romano, não é? Já desde o fim do século I antes de Cristo, e, enfim, durante o restante desse período, não é? Até a dissolução do Império Romano, enfim, muito, muito posteriormente. E para o contexto de Luciano, a instituição da Pax Romana ela é um dado importante, não é? Ela vige ali entre cerca de 28 a.C., com o fim das guerras civis. Depois do fim do pico de energia, a gente volta retomando. Não é? Então, a instituição da Pax Romana não é, que tem início ali por volta de 28 a.C., com a atuação de Otaviano, não é, que se consagra Augusto, ele sobrinho de Júlio César, primeiro imperador então romano, não é, que coloca fim às guerras civis e institui um estado de coisas que vai durar pelo menos ali até 180 depois de Cristo, quando uma série de problemas civis começam de novo, não é? E um novo período de muita conturbação social tem início. Mas Luciano passa a maior parte da sua vida durante esse período de relativa pacificação dos territórios anexados por Roma, um momento de desenvolvimento da infraestrutura, construção de estradas, maior facilidade de comércio, de inter-relação entre os povos sob o domínio romano. Isso é importante porque a fusão entre a cultura de Roma e a de outros povos, mas sobretudo a dos povos helênicos, vai ser absolutamente fundamental para a obra desse autor e, na verdade, para a obra de todos os escritores desse período. Né? A gente pode falar de um cosmopolitismo de base romana, a ideia de uma cultura comum, não é? Uma cultura cósmica, por assim dizer, que é essa cultura romana, o ser cidadão romano, independentemente de em que ponto do império você se encontra, desde que você, enfim, preencha as categorias, os pré-requisitos básicos para se enquadrar como cidadão, e essa dimensão de bilinguismo, eventualmente até de um plurilinguismo, dado que o latim era a língua falada sobretudo na parte ocidental do império, o grego na parte oriental, sendo obviamente línguas que coexistiram com os falares locais, não é? Vários deles. Então, essas são dimensões importantes que nós temos que levar em conta quando falamos de Luciano. Aqui, mais uma vez, aquele mapa, não é, indicando a extensão máxima que chegou o Império Romano no ano de 117 depois de Cristo, que é por volta do período em que nasce Luciano. Essas datas biográficas são muito pouco precisas para o caso dele,
mas ele teria nascido por volta de 125 depois de Cristo, em Samosata, a cidade atualmente na Turquia, Samsat. Fica, enfim, não está realmente indicada no mapa, mas fica ali, enfim, na região entre a Capadócia e o rio Eufrates, tá? Então, enfim, na região do Próximo Oriente. Ou seja, Luciano um estrangeiro, tá? De cultura outra a princípio, não é sua cultura de infância outra, embora obviamente banhado por esse cosmopolitismo greco-romano. A complexidade da literatura do período imperial, inclusive, é em larga parte devida a esse novo contexto histórico em que várias culturas coexistem, tem obviamente uma série de hegemonias, mas coexistem de forma relativamente pacífica e lidam inclusive com uma tradição muito rica, ainda que muito pesada, tanto por parte dos gregos quanto dos romanos e de outros povos com os quais eles entram em contato ou dos quais eles provêm, como os babilônicos, por exemplo, da região de onde vem Luciano, mas a gente poderia pensar nos povos hebreus, entre outros. Algumas das tendências que eu mencionei agora há pouco fazem-se notar nos temas e mesmo nas formas com que autores importantes do período desenvolvem suas obras, como é o caso do bilinguismo cultural e do cosmopolitismo de um Plutarco e de um Aulo Gelli. De Plutarco a gente pode lembrar, por exemplo, o projeto das vidas paralelas, em que ele menciona sempre a vida de um grego ilustre, coloca em paralelo a vida de um romano ilustre e propõe um tipo de comparação, de pesagem, por assim dizer, a fim de sempre tentar indicar aquela que teria sido a mais virtuosa, a mais perfeita, não é? E esse comparativismo ele é de fato inspirado por um sentimento de superioridade cultural bem comum entre os gregos, ainda que o reconhecimento da superioridade prática, se quiserem militar, por parte dos romanos. Algo análogo a gente encontra na obra de Aulo Gelli, Noites Áticas, em que, escrevendo aí não mais em grego, mas em latim, esse autor se propõe, a reproduzir um ambiente de convivialidade em que esses convivas têm uma série de conversas, diálogos muito eruditos, revisitando tanto a tradição romana quanto a tradição grega. Tá? Então, essa noção de um bilinguismo cultural é bem importante para várias obras do período. O desenvolvimento de novas estruturas políticas, sociais e econômicas tem um impacto profundo sobre a literatura e a arte dessa época também, com, por exemplo, a preponderância da retórica na educação das elites romanas, importância daí dos progymnasmata, que são os exercícios preparatórios de retórica, em que os alunos são convidados ou instados pelos professores a compor discursos ao modo de um determinado personagem ou ao modo de um determinado autor, e o desenvolvimento então de uma competência retórico-literária ou retórico-poética muito profunda, tá? Tanto na chave então de uma leitura dessa tradição, mas também na chave de uma produção a partir dessa leitura. E isso a gente encontra, não é, nas prescrições que Quintiliano faz nas suas instituições oratórias sobre a educação do bom orador, não é? Mesmo na obra de um Cláudio Eliano, dentre tantas outras. E não é por outro motivo que, nesse momento, ocorre o advento da segunda sofística, não é? Esse nome foi dado, de alguma forma, ou reivindicado por Filóstrato, que escreve a vida dos sofistas, embora, enfim, seja aparentemente um tipo de ideal compartilhado por outros pensadores do período, vários deles, inclusive, elencados pelo próprio Filóstrato, e que reivindica uma espécie de retomada da primeira sofística, ou seja, de uma pureza de discurso, de uma pureza de formulação. Eles são autores que defendem o aticismo,
ou seja, o falar e o escrever ao modo ático do período clássico, ao modo de Platão, por exemplo, né, ao modo de Górgias e de tantos outros, Isócrates. E esse é um movimento intelectual importante que realmente marca a produção da época. E, curiosamente, né, um pouco antes, mas, enfim, atravessando todo esse período, a gente testemunha ainda a invenção do romance, para usar aqui a expressão cunhada pelo professor Jacinto Lins Brandão, né? Ele tem um livro de 2005 intitulado A Invenção do Romance, que surge aí como forma literária bem popular. Não é? Tem uma série de questões no uso dessa palavra, porque a noção de romance ela é posterior, não é? Ela é relacionada à expressão romanique eloqui, ou falar em língua românica. Então, obviamente, ela é, enfim, posterior à antiguidade, mas há essa forma literária, que às vezes era chamada de logos, enfim, era plasma, enfim, algum tipo de nome que faz referência a uma escrita em prosa, e que é o que a gente entende hoje por romance, tá? Quem quiser conferir, basta dar uma olhada na obra de Longo, né, Daphnis e Cloé, que a gente tem tradução para o português, ou na obra de Cariton, intitulada Queres e Calírroi, que nós também temos para o português, tanto numa edição para o português de Portugal, não é? Quanto numa edição mais recente da Adriane da Silva Duarte. Essa edição eu não adquiri ainda, mas parece ser muito interessante, né? A Adriane, ela é uma estudiosa do período, muito atenta, muito arguta, e eu recomendo vivamente a leitura dessa nova tradução que ela publica, embora eu mesmo não tenha lido ainda. E em âmbito latino, né, porque esses dois são escritores que produziram em grego, temos aqui agora Petrônio com o Satyricon, não é, que chega fragmentado, mas é um romance muito interessante, um romance antigo. Tem tradução para o português pela professora Sandra, não é? E é muito, muito instigante, inclusive por conta da sua longa tradição, não é? E ainda aí o Apuleio, não é? Com o seu Asno de Ouro, que também tem tradução pela professora Sandra e tem uma outra tradução mais antiga que foi republicada recentemente pela editora 34, tá? Mas cujo nome do autor me foge agora. Na verdade, eu acho que é uma tradutora, né? Enfim, eu não tenho certeza. Mas, em todo caso, para quem tiver interesse, essas são obras que, embora não fossem chamadas de romance naquele período, enfim, são escritas a partir de uma série de características comuns a isso que nós chamamos de romance hoje. Normalmente em prosa, ficção, em torno de uma intriga algo romanesca, muitas vezes romântica mesmo, tá? Tem um par amoroso, reviravoltas, o amor é uma questão importante dentro da estrutura, não é, narrativa, muitas peripécias, muitas aventuras envolvendo viagens, encontros mal afortunados com piratas, com desafios diversos, risco de morte e eventualmente um desenlace muitas vezes feliz e algo cômico, tá? Enfim, obviamente existem outras características também, mas só para dizer por que os estudiosos tendem a chamar de romance antigo esse gênero literário desenvolvido nesse período. Eu eventualmente vou gravar um vídeo sobre o romance antigo, espero poder fazê-lo em breve. E aqui a gente entra na obra de Luciano de Samosata. E eu sugiro que a gente introduza esse autor com as palavras com que o mais importante estudioso brasileiro do Corpus Lucianum inicia seu célebre estudo intitulado Poética do Hipocentauro. Aqui mais uma vez menção ao professor Jacinto Lins Brandão, e eu aproveito para já deixar claro que essa exposição aqui hoje é em larga medida devida às aulas, aos cursos que eu frequentei do professor Jacinto. Ele atualmente é professor emérito da Faculdade de Letras da UFMG, mas eu tive a oportunidade, a felicidade de
ser seu aluno em alguns cursos durante a minha formação, e muito do que eu vou trazer aqui hoje é devido ao que ele me ensinou. Tá? Então, eu agradeço ao professor Jacinto, já peço desculpas se várias das ideias que vão surgir, no final das contas, são dele. Eu não reivindico nenhum dos acertos, os erros, obviamente, são todos meus, mas se o que eu disser tiver algum mérito, algum crédito, isso em larga medida devido ao meu convívio com o professor Jacinto. E ele abre esse livro dizendo o seguinte: este livro, Poética do Hipocentauro, trata de um desconhecido escritor pós-antigo, ilustre sem dúvida, mas cuja obra tem atravessado séculos marginalmente. Isso é válido tanto para a modernidade quanto para a própria antiguidade. Por isso, o que sabemos com certeza sobre Luciano de Samosata é muito pouco, apenas o que essas 3 palavras transmitem: que tinha um nome latino e era natural da Síria. Tudo indica que viveu no segundo século de nossa era, de cerca de 125 a após 181, tendo atingido a maturidade como escritor provavelmente sob o reinado de Marco Aurélio, que se estende de 161 a 180 d.C. No mais, somente conjecturas da crítica que se esforça em depreender de seus textos dados sobre a sua vida, correndo assim o risco de confundir a pessoa com suas personagens. Então vejam como nesse comentário introdutório do professor Jacinto já há a referência a um jogo entre vida e obra, no que diz respeito ao que escreveu esse autor, Luciano. Há uma dificuldade da crítica em lidar com essa obra, em lidar com a ausência de dados biográficos extratextuais, e vocês vão ver como esses temas são desenvolvidos, não é? Ou vão ser desenvolvidos ao longo da apresentação aqui, a meu ver, a fim de potencializar o que eles têm de mais criativo e até de mais disruptivo, tá? Em termos de produção do pensamento. E eu acho que, para compreendermos, não é, essa estranha condição de Luciano como um ilustre desconhecido autor pós-antigo, cada uma dessas palavras é muito importante, eu acho que convém visitar alguns momentos de sua recepção, porque esse seu status ambíguo, ambivalente, pode ser melhor compreendido quando levamos em conta de que modo sua obra foi lida ao longo dos séculos, para aí depois retornarmos à obra propriamente dita. Então vejam lá, entre os medievais, bizantinos, temos o patriarca de Constantinopla, Fócio, que fala o seguinte de Luciano, na sua obra chamada Biblioteca, que é uma obra muito interessante em que ele faz uma espécie de resumo das várias obras que ele leu, que ele estava lendo, e dentre elas ele cita então as obras de Luciano e faz o seguinte comentário sobre o autor. Sua ocupação é fazer em prosa comédia dos gregos. Parece ser dos que não respeitam absolutamente nada, pois fazendo comédia e brincando com as crenças alheias, ele próprio não define o que honra, a não ser que alguém diga que sua crença é em nada crer. Então vejam aí um mal-estar perante a ironia, não é? O riso jocoso, mesmo algum ceticismo, no limite algum niilismo possível por trás das motivações de Luciano para escrever as obras que ele escreve. Ainda entre os medievais, não é? Também do Império Bizantino, a enciclopédia intitulada Suda diz o seguinte: Luciano, samosatense, o chamado blasfemo ou difamador, ou ateu, para dizer mais, porque em seus diálogos atribuiu ser risível até o que se diz sobre as divindades. Era de início advogado em Antioquia, na Síria, mas não tendo tido sucesso, voltou-se para a logografia e escreveu infindáveis obras. Disse ter sido morto por cães, posto que foi contaminado pela raiva contra a verdade, pois na vida de peregrino o infame atacou o cristianismo e blasfemou contra o próprio Cristo. Por isso também pagou, com a raiva, a pena devida neste mundo, e no futuro sua herança será o fogo eterno na companhia de Satanás. Então vejam aí como a dicção, cristã, fervorosa dos autores da Suda, não é? Que é uma enciclopédia,
se faz valer de forma muito clara no julgamento de Luciano e sua obra, embora seja muito curioso que ele tenha sido lido ao longo de todo esse período, não é? Obviamente na parte oriental do Império Romano, ou seja, nos lugares onde se falava grego, enfim, justificadamente pela pureza do dialeto ático que ele empregou em suas obras, não é? Luciano foi muito reconhecido e muito admirado pela, digamos, capacidade de composição numa língua que se aproximava muito do dialeto ático do período clássico. Mas, por outro lado, parece haver um fascínio desses autores, Fócio, da própria Suda e de outros que mencionam Luciano, com essa literatura tão irreverente. Tá? E essa é uma característica interessante desse jogo de, na verdade, sentir um certo fascínio por aquilo que se despreza, né? Sei lá, talvez Freud ou Bataille pudessem explicar algo desse fascínio para nós. E aqui, um terceiro momento, já mais próximo de nós, né? Eu já fiz referência a esse fato, né, de que então os leitores, enfim, parte deles pelo menos, vê nesse caráter irreverente de Luciano e a dimensão jocosa, né, irônica, jocosa de seus escritos, como responsáveis por desqualificar qualquer pretensão a alguma seriedade ou proveito em sua leitura, embora, obviamente, tenha havido leitores que buscaram encontrar algum fundamento filosófico e alguma seriedade nele. Dentre esses se destaca Isidoro de Pelúcio e parte da crítica do século XVI, não é? Então ali do Renascimento, que teriam lido Luciano como filósofo, não é? Embora comentadores das mais diversas épocas sempre tenham negado o estatuto filosófico de seus escritos, e tal desconfiança se veja até nos escritos de um estudioso simpático a Luciano, como é o caso de Bompère. Tá? O Lucien Bompère escreve um estudo importante na primeira metade do século XX, chamado Lucien Écrivain, né, em francês, Luciano escritor, em que a sua hipótese é de que Luciano seria uma espécie de erudito de biblioteca que leu muito, devorou largas quantidades dessa tradição literária grega e recriou um universo descolado da realidade a partir dali. Essa é uma tese que foi, enfim, a meu ver, muito bem criticada pelo professor Jacinto na Poética do Hipocentauro, quando ali, como eu pretendo mostrar hoje, defendido que Luciano, na verdade, é um crítico da cultura, a cultura de seu próprio tempo, que se vale sim dessa larga tradição literária grega antiga para fazer as suas críticas, para se fazer ouvir pelos seus contemporâneos, sendo importante lembrar que os contemporâneos com quem ele dialogava eram esses que estavam sendo criados, educados no âmbito da segunda sofística. Eram, de fato, leitores muito refinados, muito sofisticados, né? Mas, ao mesmo tempo, essa sofisticação de Luciano não o aliena das condições de vida de seu próprio tempo, muito antes pelo contrário. Né? Ele mostra muita agudeza nas suas críticas, ele mostra muita atenção, muita argúcia no seu olhar, como eu pretendo indicar logo mais. Em todo caso, é preciso ter em vista ainda que uma tradição luciânica subterrânea sobreviveu ao longo da história da literatura ocidental, contando com nomes tão famigerados, e o sentido dessa palavra só vai depender de quem estiver falando. Né? Quem já leu o conto Famigerado de Guimarães Rosa sabe bem como há uma ambiguidade profunda, não é, nessa palavra, que significa, por um lado, famoso, mas, por outro, infame, né? Aquele que tem má fama. Então vejam como eu, enfim, proponho aqui uma espécie de jogo em que eu faço alusão a essa tradição luciânica, subterrânea da nossa literatura, composta, não é, por esses famigerados Erasmo de Roterdã, Thomas More, Rabelais, Jonathan Swift, Voltaire, Lawrence Sterne, Dostoiévski e Machado de Assis. Não é?
Aqui eu me apoio numa série de considerações propostas por Bakhtin, né, no seu livro Problemas da Poética de Dostoiévski, embora ele defenda essa mesma ideia em outros escritos, de uma tradição da sátira menipéia, né, que então teria em Menipo o seu ancestral último, Menipo, que teria sido então responsável por promover a junção entre comédia e diálogo filosófico, sendo que, na verdade, do próprio Menipo nos sobra muito pouco. O que nos sobra para que Bakhtin possa defender essa sua hipótese de leitura, não é, de uma tradição da sátira menipéia, é a obra de Luciano, que reivindica Menipo como um predecessor importante para aquilo que ele próprio faz. Tá? Em todo caso, essa hipótese de uma tradição subterrânea da ironia, digamos, da antiguidade tardia menipeica ou luciânica, foi defendida pelo Bakhtin. A meu ver, ela tem muita razão. Não é? Obviamente, a gente precisa lidar com as obras, né, com as teorias de Bakhtin como teorias. Não é? Elas não são verdades últimas, mas esse diálogo que ele propõe entre esses autores a partir de um ancestral comum na antiguidade é muito rico. Não é? Eu acho que essa proposta ela é interessantíssima e vale muito a pena ler cada um desses autores à luz de Luciano, levando em conta que eles, de alguma forma, reconfiguram Luciano, como eu pretendo indicar, logo na sequência, a partir de uma visita, de uma exposição de pontos importantes da obra desse autor. Tá? As muitas obras de Luciano. Felizmente, todas, ou praticamente todas as suas obras foram traduzidas para o português de Portugal por Custódio Maguejo, em volumes disponibilizados em versão digitalizada. Salvo engano, eu coloquei todas essas obras, 8 volumes, no nosso Drive. Quem tiver interesse, basta ir na descrição do vídeo. Lá a gente deixou disponibilizado o endereço para que seja possível baixar todo o material do curso de Fundamentos de Literatura Grega Antiga, dentre o qual há, então, esses 8 volumes. Tá? No Brasil, nós contamos com importantes traduções e estudos da obra também. Das narrativas verdadeiras, a meu ver, a obra, né, magna de Luciano, na dissertação de Lúcia Sano, então está disponibilizado em formato de PDF, basta baixar, tem lá a tradução da Lúcia Sano e um estudo na sequência. A gente tem ainda de Como se deve escrever a história e Biografia literária, por Jacinto Lins Brandão, né? São esses 2 livros aqui. Como se deve escrever a história. É um livro importante, porque nele Luciano faz uma série de considerações sobre o jogo entre verdade, falsificação, mentira, ficção. Ele está fazendo uma crítica da tradição historiográfica de seu próprio período, né? Está criticando os historiadores encomiásticos, aqueles que tecem elogios aos imperadores ou tecem elogios a determinadas figuras públicas, ao invés de se deter em escrever de fato ou descrever de fato aquilo que aconteceu. Então é um texto importante, precedido por um ensaio do professor Jacinto. E a Biografia Literária é um livro mais recente, tá? O Como se deve escrever a história é de 2009, o Biografia Literária é de 2015, com organização do professor Jacinto Lins Brandão e tradução de várias de suas obras que jogam com esses limites entre a ficção e a biografia, uma espécie de modelagem de si, não é? de self-fashioning por parte do próprio autor dentro do seu texto, que foram traduzidos então por pessoas diferentes. Tá? Nem todos foram traduzidos pelo professor Jacinto, mas só para vocês terem uma ideia, esse volume conta com os seguintes textos. Sobre o sonho ou vida de Luciano, Epigrama 52, Carta a Nigrino, Zeuxis ou Antíoco, Ao que disse você é um Prometeu em seus discursos, Assalariados, Sobre o fim de Peregrino, Alexandre ou Falso Profeta, Vida de Demônax, Das Narrativas Verdadeiras, primeiro livro, Das Narrativas Verdadeiras, segundo livro, e a tradução aqui é uma versão, salvo engano, revista pela Lúcia Sano,
uma apologia, um Héracles e um Dioniso. Tá? Então é um voluminho não muito grosso, né, mas muito significativo, porque reúne textos deliciosos e muito importantes da obra de Luciano. E temos ainda Diálogo dos Mortos, com uma tradução pelo Henrique Murasco. Tá? Eu gosto muito dessa obra do Luciano, em que ele coloca pessoas ilustres da história conversando no Hades. Né? Então, no pós-mortem, da perspectiva grega, a gente pode dizer até homérica, enfim, não totalmente odisseica, porque, enfim, lá, pelo menos no que aparece no canto 11, esses fantasmas, não é? Essas almas, essas sombras, não são dotadas de memória, a menos que elas bebam do sangue oferecido por Odisseu, mas aqui sim, não é? Elas têm até uma certa corporalidade, elas deslocam ao longo do Hades, elas conversam, e é muito interessante porque Luciano se vale dessa espécie de mise-en-scène no mundo dos mortos para criticar aquilo que acontece no mundo dos vivos. Qualquer semelhança com Bobok, de Dostoiévski, ou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, não é coincidência. Tá? Enfim, a gente pode pensar aí também numa tradição de diálogos dos mortos que remonta a Luciano, que poderia passar por Menipo, enfim, poderia vir de Menipo, mas que passa, inclusive, por Fénelon. Não é? Tem toda uma tradição da França, período clássico francês, né, dos séculos 17, início do 18, em que esses diálogos dos mortos são uma forma literária importante. Enfim, só para situar um pouco desse tipo de obra, da importância de Luciano para a tradição, né? Bem, dito isso, a gente entra aqui no, digamos, que de fato importa, que é a obra do autor. E eu começo com aquela que, a meu ver, como eu já mencionei, é a obra máxima de Luciano, que é das narrativas verdadeiras, em que, como em outras, ele tematiza a verdade como problema. Mas essa tematização é muito explícita desde o início e saborosíssima, não é? Muito divertida, à luz daquilo que nós já indicamos ao longo de nossos encontros aqui dedicados aos fundamentos de literatura grega. Porque vejam aí como ele começa a sua obra, aqui no ponto 1.3 das narrativas verdadeiras, ou seja, 2 parágrafos, enfim, antecediam esse momento, em que ele fazia uma diferença entre ler para aprender literatura muito séria, muito pesada e sisuda, e, por outro lado, a leitura mais leve, para se divertir, para relaxar um pouco, fazendo uma comparação com a forma como atletas agem, não é? Se dedicando aos exercícios pesados por um tempo, mas depois repousando, se dedicando à massagem, a um tratamento mais cuidadoso com o corpo. Ele diz: os intelectuais precisam da mesma coisa, e é por esse motivo que eu proponho àqueles que são habituados a leituras muito filosóficas, muito abstratas, esse livrinho que espero ser capaz de diverti-los, de relaxá-los. E aí vem aqui esse terceiro parágrafo. Ctésias de Quinido, o filho de Ctesíoco, escreveu acerca do país dos indianos e do que existe lá, coisas que ele próprio não viu nem ouviu de alguém que dizia a verdade. Também Iâmbulo escreveu muitos relatos extraordinários acerca do que há no grande mar, inventando a mentira conhecida de todos, ao desenvolver, contudo, uma proposta não desagradável. Também muitos outros, escolhendo como tema coisas desse tipo, teriam descrito suas próprias andanças e viagens, relatando o tamanho de feras, as crueldades dos homens e tipos inéditos de vida. O seu guia e mestre neste tipo de bufonaria é o Odisseu de Homero, que falou aos da corte de Alcínuo sobre a escravidão dos ventos, seres de um olho só, comedores de carne crua, homens selvagens e ainda sobre animais de várias cabeças e as transformações sofridas por seus companheiros sob o efeito de poções. Foi assim que ele contou muitos fatos prodigiosos para homens simples, os feácios. Então vejam aí a estipulação de, por um lado, uma crítica da tradição,
Tradição essa historiográfica, a gente poderia dizer, né? Geográfica, com Ctésias mencionado, com Iâmbulo mencionado. Obviamente, a referência parece ir também a Heródoto, né? Na descrição do que ele propõe ali, eventualmente, não é? Enfim, há outros, mas ele reconhece uma filiação que remonta ao próprio Odisseu e, por isso, ao próprio Homero. Não é? Essa tradição de contar mentiras que são encaradas como se fossem verdades. E aí ele continua aqui, não é? No parágrafo seguinte, dizendo: ao deparar-me então com esses todos, não foi em demasia que os reprovei por mentir, já tendo visto que isso é habitual até para aqueles que professam a filosofia. Mas admirei isso neles, se julgaram que passariam despercebidos ao escreverem verdades. É por esse motivo que também eu próprio, dedicando-me pelo desejo da vanglória, a deixar algo à posteridade, a fim de que não fosse o único excluído da liberdade de efabular, já que nada verdadeiro podia relatar, nada digno de menção havia experimentado, me voltei para a mentira, em muito mais honesta que a dos demais, pois ao menos nisto direi a verdade, ao afirmar que minto. Assim, a mim me parece que também escaparia da acusação dos outros, eu próprio concordando que nada digo de verdadeiro. Escrevo, portanto, sobre coisas que nem vi, nem sofri, nem me informei por outros, e ainda sobre seres que não existem em absoluto e nem por princípio podem existir. Por isso, aqueles que por acaso se depararem com estes escritos não devem, de forma alguma, acreditar neles. E assim funda-se a ficção, não é? Numa espécie de resolução do paradoxo do mentiroso, aquele, não é? Mentiroso que diz que conta mentiras e que, se portanto só conta mentiras, aquela há de ser uma mentira, e ao enfim constatarmos que aquela seria uma mentira, ela precisaria, não é, implicar na verdade do que ele diz. Enfim, e vocês veem um problema aí desse paradoxo famoso, às vezes chamado paradoxo do cretense ou paradoxo do mentiroso. Ele resolve isso instituindo a noção de ficção, a noção de fabular pelo gosto do fabular, mas dizendo que tudo o que será dito aí é mentira. E com isso, inaugurando a verdade do literário. Enfim, eu estou dando uma série de saltos aqui. Eu pretendo indicar ainda de que modo Luciano institui tudo isso, mas eu já adianto. A leitura de Luciano tem que ser feita como a leitura de Borges. Pouco a pouco, pesando as palavras, com atenção às formulações, porque o que ele inaugura em termos de pensamento, em termos de proposição para a literatura e para a tradição, né, filosófica ocidental, é um verdadeiro terremoto. Tá? Então vejam, né, ele promove de fato os deslocamentos próprios a um estrangeiro. Luciano, como estrangeiro que era, a cultura greco-romana em que é hospedado e que aprende a amar, o tema da hospitalidade perpassando toda a sua obra, convida a que essa cultura seja vista de uma perspectiva diferente. E ele faz isso de muitos modos diversos, não é? E, digamos, volta esses seus olhares, digamos, estrangeiros, estranhadores para essa cultura, promovendo não uma crítica destrutiva dessa tradição, mas sim, digamos, uma espécie de visada renovadora dessa tradição. Ele se volta para ela e busca extrair dali os elementos que de alguma forma são capazes ainda de tocar, os elementos que são capazes ainda de instigar o pensamento filosófico, instigar a imaginação literária, poética. Tá? Ele propõe uma espécie de jogo muito divertido, ainda que profundamente sério, com toda a tradição poética, filosófica e retórica dos gregos antigos, de Homero a Platão, passando por Demóstenes e muitos outros.
Tá? Eu citei aqui alguns autores mais importantes para a obra de Luciano, embora os tragediógrafos tenham importância também, Hesíodo, os líricos, né, Safo e outros. E aqui, para exemplificar de que forma, não é, ele promove esse tipo de deslocamento, eu trouxe um trecho do final das Narrativas Verdadeiras. Vejam ali, é o livro 2º, parágrafo 35, ainda na tradução da Lúcia Sano, uma carta de Odisseu para Calipso. Tá? Luciano, esse personagem que aparece ali com esse nome dentro das Narrativas Verdadeiras e que vive uma série de aventuras que nós poderíamos dizer hoje de ficção científica. Né? Ele entra num barco, ele voa para o espaço, ele aterrissa na Lua, ele vive uma série de peripécias entre povos intergalácticos, depois ele volta para a Terra, o navio é engolido por uma baleia, né? Uma reminiscência bem possível aí a tradições afins, né? A história de Jonas da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. Dentro da barriga ele encontra povos que lá habitam e várias aventuras até ele ser expelido. Enfim, e nesse meio tempo ele eventualmente chega à Terra dos Bem-Aventurados, onde ele tem com Odisseu, ele encontra toda a tradição homérica ali ainda, enfim, vivendo problemas, aventuras, troca de farpas cotidianas, né, nessa sociedade. E entre um episódio e outro, Odisseu dá um jeito de entregar uma carta para que Luciano entregue, por sua vez, a Calipso, quando eles passarem pela ilha de Ogige. Carta de Odisseu, Luciano, pouco antes de entregar para para Calipso, ele diz o seguinte, né? Ele diz que ele leu e que o que estava escrito era o seguinte: Odisseu saúda Calipso, que tu saibas que tendo eu primeiramente partido de perto de ti, navegando equipado de uma jangada, depois de sofrer um naufrágio, com dificuldade fui posto a salvo por Leucoteia no país dos Feácios, pelos quais fui enviado para casa, onde me deparei com muitos pretendentes de minha mulher vivendo com boas vidas em nosso palácio. Depois de matá-los todos, pereci pela mão de Telégono, o filho que tive com Circe, e eu estou agora na Ilha dos Bem-Aventurados, lamentando muito ter deixado a vida ao teu lado e a imortalidade que me propuseste. Então, se me surgir a oportunidade, fugindo, irei ter contigo. Vejam como, com uma cartinha singela dessa, Luciano promove uma espécie de releitura da Odisseia, em que a talvez mais importante decisão de Odisseu, quando depois de voltar, não é, da sua ida ao Hades para consultar o sábio Tiresias, ele decide renegar a proposta de Calipso, né, de imortalidade, de uma vida então eterna a seu lado, e segue de volta a Ítaca a fim de reivindicar seu palácio, de reconstruir seu matrimônio com Penélope. E ele, de alguma forma, mostra então um Odisseu que se arrependeu, um Odisseu que, enfim, depois de morto pelo próprio filho, como uma das tradições épicas sugere, vai para a Ilha dos Bem-Aventurados, leva lá uma existência num pós-mortem que não lhe agrada. E aí ele pensa que talvez ele pudesse conseguir fugir de lá para vir até Calipso e ter então uma vida imortal humana ao lado dela. Tá? Então aí só para mostrar um dos estratagemas usados por Luciano para rever essa tradição, para criticá-la, para, enfim, fazer graça ao mesmo tempo, porque é óbvio, né? Esse é um dado conhecido por qualquer grego antigo, letrado, né? O destino de Odisseu, a opção que ele faz e, enfim, a importância que isso tem para a Odisseia. Ao promover esse deslocamento, Luciano, de alguma forma, está promovendo uma releitura do que são os próprios valores, né, encarnados ali por aquelas obras e, de certa forma, também defendidos pelos gregos que continuam a ser educados por elas. Tá? Então, esse é um detalhe importante, que é qual a implicação de fazer uma crítica à Odisseia, por exemplo, no tempo de Luciano. Então,
a literatura, não é? A capacidade de escrever e de ser lido pelos outros, e converte nas mãos desse escritor em possibilidade de ver com os olhos do outro, ou de dar a ver aquilo que se vê aos outros. Não é? Numa descrição etnográfica que Luciano, né, esse personagem das narrativas verdadeiras, e eu quero que isso fique claro, né? O nome Luciano aparece das narrativas verdadeiras como o nome desse personagem narrador, tá? E, obviamente, tem um jogo autoficcional nisso, né? A gente pode dizer hoje autoficcional, eu vou tematizar essa questão logo na sequência, mas numa descrição, então, etnográfica que ele propõe, é dito o seguinte sobre o povo habitante da Lua, que é chamado então de os selenitas, né? Lembrando que Selene é o nome para a Lua na mitologia grega antiga, não é? O nome Selene é Lua em grego antigo. A roupa dos ricos é de vidro macio, mas a dos pobres é tecida com cobre, pois as terras de lá são abundantes em cobre e trabalham tal como lã, molhando-o com água. Acerca dos olhos que tem, por sua vez, hesito em falar, temendo que alguém julgue que eu minto, por causa do que há de incrível na história. Contudo, também disso falarei. Tem olhos removíveis, e aquele que o deseja, retirando-os de si, guarda-os até que tenha necessidade de ver. Assim, quando os encaixa, vê. Muitos, depois de perder os seus, podem ver ao utilizar os de outros. Há também os que têm muitos de reserva, os ricos. Vejam como há aqui uma tematização dessa questão social, não é? Ela de fato aparece, a diferença entre ricos e pobres, no que diz respeito aos trajes, mas também ao acesso a outros olhos. E se nós pensarmos nessa metáfora que o professor Jacinto sempre ilustra tão bem, né? Sempre lembra nas suas intervenções ao mencionar Luciano, e a concepção de literatura que ele traz para nós é a de que os ricos dessa época de Luciano, e a gente pode dizer em larga medida ainda hoje, não é? As pessoas que têm acesso à internet, as pessoas que têm acesso à educação, as pessoas que têm acesso aos livros, porque todas essas mercadorias, todas essas digamos, ofertas, não é? Esses caminhos são caros ainda hoje, não são democráticos ainda hoje, mas são apenas eles que nos permitem ver com outros olhos, ou eles são um dos caminhos que nos permite ver com outros olhos. Isso é muito instigante porque, por um lado, há sim aqui uma crítica social por parte de Luciano, isso me parece absolutamente claro, e acredito que a referência às vestimentas ali seja importante nesse sentido, ou digamos, no sentido de indicar que a distinção entre ricos e pobres, ela passando por um conforto no como se vestir, ela se estende a outras áreas da cultura, como, por exemplo, o letramento, a própria fruição artística, a própria possibilidade, então, de ver o mundo com outros olhos, né? Que é acesso a cinema, né? Hoje em dia, muito menos com a pandemia de Covid-19, mas mesmo, digamos, numa situação de normalidade, quem pode ir ao cinema? Né? Que classes? Que moram onde? Que pessoas? Quem pode ler um livro? Tá? Com todo esse debate recente sobre a ideia de taxar livros, isso é um absurdo. Isso não pode passar, porque é dificultar ainda mais o acesso àqueles que já não têm, a condição de chegar a um livro, de tocar um livro, de ler, de se deliciar com essa leitura, porque esse é um caminho extremamente árduo, que passa desde o letramento, desde os primeiros contatos com as letras, desde o momento em que se torna de fato, não é, alfabetizado em termos de letramento literário,
até o acesso aos materiais. Muitos desses materiais não são disponíveis em internet, né, virtualmente. Muitos são os alunos que não têm acesso à internet. Então, o livro desempenha uma função importante e, a meu ver, Luciano é prova viva, não é, da importância de se fazer uma crítica social, mostrando a importância da literatura, tá, na constituição daquilo que nós somos e indicando que a restrição a esse acesso ela é muito perniciosa. Tá? Então, aqueles que criticam Luciano como uma espécie de esteta alheio à sociedade, um trecho como esse, a meu ver, enfim, é muito claro do que ele propõe, não é? E dentro dessa lógica de convidar o outro a trazer o seu olhar, porque seu olhar, ao deslocar as categorias básicas com que uma sociedade está acostumada a trabalhar, ela promove, de certa forma, não apenas a diferença, mas a melhoria por meio desse complemento trazido por esse olhar outro, por meio dessa diferença. Tá? Então, há uma espécie de hospitalidade do olhar dentro da poética de Luciano. Eu já mencionei que ele, como estrangeiro à cultura greco-romana, ele sendo de Samósata, né, uma região no Oriente sob domínio romano, ele aprende o grego como segunda língua, né? Provavelmente aprende o latim, né? Certamente aprende o latim, então é ali um poliglota desse período. Ele tem a seguinte passagem numa obra chamada Hermótimo, em que um dos personagens diz o seguinte: Platão, creio eu, contaria mesmo uma das suas anedotas da Sicília, como pessoa que sabe muitas. Por exemplo, dizem que Gelon de Siracusa cheirava mal da boca, fato de que durante muito tempo não se apercebera, pois ninguém ousava advertir um tirano, até que certa mulher estrangeira, que tivera relações com ele, se atreveu a dizer-lhe o que se passava. Então Gelon foi procurar a sua própria mulher e zangou-se com ela por não o ter avisado, já que certamente sabia do seu mau hálito. Ela, porém, pediu-lhe que a desculpasse, porque, como ainda nunca tinha tido qualquer experiência com outro homem, nem havia jamais falado de perto com nenhum, julgava que todos os homens exalavam tal cheiro da boca. Essa anedota é obviamente deliciosa, porque ilustra muito bem essa ideia de que o olhar do outro, o ser receptivo àquilo que o outro tem a dizer, estar aberto ao diálogo com pessoas diferentes de nós, só tem a contribuir com o nosso próprio crescimento, só tem a contribuir com a nossa própria visão de mundo, ainda que a gente não precise concordar, tá? Porque no caso dessa anedota, o tirano vai conferir seu mau hálito e ele se dá conta de que a cortesã de Siracusa tinha... Não, a cortesã de estrangeira, né? Não é dito de onde. A cortesã estrangeira tinha razão naquilo que ela diz. Mas, ainda que ela não tivesse, o mero gesto de se voltar para si e tentar, de alguma forma, se compreender alguma característica sua sobre a qual você não tinha consciência, já é um gesto muito interessante, muito enriquecedor. Tá? Então, isso é uma lição profunda para os dias de hoje. Né? Nós, vivendo num ambiente de intolerância política, de intolerância religiosa, a dificuldade de ouvir o outro cada vez maior, é algo que, enfim, entristece a todos nós, porque a literatura, e isso que Luciano fez e tantas pessoas antes e depois dele fizeram e lutaram para que se fizesse, é a possibilidade de diálogo, a possibilidade de escuta do outro, a possibilidade de ver o mundo com os olhos do outro, tá? De enxergar a realidade do outro. E isso no Brasil e no mundo de hoje tem se perdido cada vez mais. É importante que isso seja resgatado por meio, obviamente, do trabalho de educação. Tá? Outras áreas têm muito a contribuir, mas aqui a contribuição da educação é absolutamente fundamental. É apenas por meio
desse desenvolvimento de uma empatia por meio da literatura, de uma capacidade de compreensão do mundo por meio da história, uma capacidade de compreensão do nosso ambiente por meio da geografia, por aí vai, sociologia, filosofia, matemática, tantas outras ciências importantes, que nós eventualmente conseguiremos restabelecer as condições de debate, as condições de diálogo, de um diálogo informado e não desse diálogo atravessado por fake news, atravessado por uma ideologia absolutamente canhestra, né? Absolutamente retrógrada, que infelizmente tem eivado a nossa sociedade. Outros deslocamentos propostos por Luciano, ele propõe vários, incluem ainda aqueles que os mortos lançam quando encaram a sociedade dos vivos, nos diálogos dos mortos, em Ícaro Menipo. Eu já mencionei isso antes, não é? Essa é uma tradição que vai se firmar de forma muito interessante na escrita moralista moderna, porque ao trazer a visão daqueles que estão mortos, várias das instituições sociais, várias das práticas sociais não fazem o menor sentido. E é basicamente daí que parte, como eu já mencionei, Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é? O olhar de um defunto autor que se volta para a sociedade, que se volta para aquilo que ele viveu e que julga com outros olhos. Mas há outros deslocamentos ainda na obra de Luciano, aqueles que os deuses trazem quando entram em contato com os mortais, em diálogos dos deuses, porque a condição dos mortais, embora ela nos pareça única, enquanto mortais vivemos, ela é uma dentre outras, tá? Certamente essa condição vista da perspectiva de um animal ou vista da perspectiva de um deus imortal, ela é ridícula em vários aspectos. E é isso que esse tipo de deslocamento tenta indicar, que muito daquilo que nós valorizamos profundamente em nossas relações sociais, em nos detalhes do nosso dia a dia, são insignificantes, ou deveriam ser encarados em alguma insignificância, não é? Porque muitas vezes nós valorizamos excessivamente aquilo que não importa. E esse deslocamento nos permite, talvez, dar outros valores para aquilo que nós fazemos, encarar a vida de outra forma, encarar nossas ações de outra forma. Mesmo tipo de deslocamento, enfim, ainda que outros, são aqueles propostos quando as cortesãs trazem em seus diálogos suas visões em torno da boa sociedade do Império Romano da época de Luciano. E, obviamente, os deslocamentos são muitos, não é? Por que essa escuta do outro, falando de seu lugar, falando do lugar que ele ocupa na sociedade, do lugar que ele ocupa na história, é importante? Porque permite que nós tenhamos uma visão de pontos que nós jamais veríamos de outra forma. Pontos, inclusive, sobre nós mesmos, sobre o lugar que nós próprios ocupamos, né? Toda essa discussão sobre o lugar de fala, quando feita com essa responsabilidade, ela é importantíssima, porque tem a ver com esse deslocamento da visão, da perspectiva tradicional, tá? Lugar de fala não é, como alguns críticos sugerem, algo da ordem de uma espécie de exclusividade da fala sobre certos assuntos. Não, qualquer pessoa pode falar sobre qualquer assunto. O importante é ter claro sobre o lugar que se ocupa quando se fala sobre um assunto. O que é um acadêmico falando sobre, enfim, nessa polêmica recente, sobre cultura de massa, sobre música pop. O que é um acadêmico falando sobre um clipe musical, não é? É diferente daquilo que significa uma pessoa ativista falando sobre isso, ou simplesmente o público falando sobre isso, ou um crítico de arte, por aí vai. Enfim, os lugares são múltiplos. Ninguém é impedido de falar. Mas o que a gente precisa reconhecer é que os lugares ocupados por cada uma dessas pessoas são diferentes, as suas perspectivas são diferentes, e uma vez colocadas em diálogo, elas podem se complementar e, eventualmente, as pessoas podem reconhecer erros, podem reconhecer ter tentado impor uma visão que não convinha, ter tentado, de alguma forma, se valer de argumentos de autoridade, por aí vai. Tá? Então, só para dizer o porquê
desses deslocamentos, a importância que esses deslocamentos trazem para complementar o debate e a visão do próprio Luciano sobre isso tudo. E aqui eu entro na questão que de alguma forma orientou lá o início da nossa apresentação, não é? Pautado nesse livro aqui, A Poética do Hipocentauro. Vocês veem Literatura, Sociedade e Discurso Ficcional em Luciano de Samoza. É o livro do professor Jacinto Lins Brandão, né? Publicado em 2001 e que é a sua tese de doutorado, em que ele defende, como eu sugeri, essa ideia de que o discurso de Luciano ele tem um engajamento social, sim. Ele, obviamente, não é nenhum tipo de revolucionário. Né? Não esperem de Luciano um Che Guevara ou algo do tipo. Mas ele é um crítico cultural que está muito atento às várias tendências da sua sociedade e se posiciona com relação a elas, por meio dos instrumentos que lhes são próprios, que no caso é a tradição literária, a tradição filosófica, a tradição retórica. Mas o professor Jacinto, vocês se lembram lá da citação com que eu comecei essa apresentação, né, dizendo da dificuldade, quiçá mesmo impossibilidade de extrair elementos biográficos do corpus de Luciano, ele, como eu já sugeri, é o organizador também desse outro livrinho chamado Biografia Literária, né, publicado em 2015, e em que são reunidos esses textos em que uma dimensão autobiográfica, talvez, ou autoficcional, de Luciano são muito fortes. Tá? Aparece, às vezes, o nome Luciano, às vezes aparece um personagem com características muito próprias do que, enfim, é projetado sobre Luciano em outros textos. E o professor Jacinto, então, propõe a seguinte reflexão sobre o jogo entre a realidade e a ficção, que desempenha um papel tão importante na poética luciânica e que ele faz questão de explicitar nesse livrinho aqui. Podemos dizer que é a noção de responsabilidade que se aplica ao poeta antigo que faz com que ele não possa reduzir-se ao estatuto do narrador moderno ou de um incerto e romantizado eu poético, constituindo uma entidade encarnada no corpus textual, que, aliás, é a única encarnação de que dispõe. É nesse sentido que aqui se fala de biografia literária de Luciano, a qual não se confunde com o que poderia ser ou ter sido uma biografia de Luciano, mas também não dissolve o quanto a literatura de Luciano tem de biográfica. O que interessa é reconhecer esse traço um pouco espalhado por toda parte pelo corpus luciânico, que leva a que se entenda, contraditória, ou talvez complementarmente, ora que a vida está visível sob a pele delgada do texto, ora que não se mostra ela, senão com extrema avareza. Então, a meu ver aqui, essa formulação é muito atenta à complexidade do jogo autoficcional em Luciano. Obviamente, eu estou me valendo dessa categoria de forma muito relaxada, porque os estudiosos da autoficção na contemporaneidade tendem a querer fechá-la a um fenômeno estritamente contemporâneo, mas eu já escrevi um artigo em companhia de Sara Anjos, em que nós defendemos a possibilidade de falar de autoficção, sim, para a antiguidade, e em especial para Luciano de Samoza. Há um outro autor que defendeu isso antes de nós, que escreve sobre mitomanias. Eu esqueci o nome dele. É um livro em francês, mas que está de toda forma referenciado lá nesse artigo que eu escrevi com Sara Anjos. Tá? Quem tiver interesse, o título desse artigo é Entre o Eu e o Outro, na ordem do discurso da Grécia Antiga. Tá? Foi publicado recentemente na sua versão integral e lá tem a referência a esse autor. Colonna, acho que é Vincent Colonna, tá? Salvo engano é isso. E aqui, enfim, eu entro já na parte final da nossa apresentação em que a obra de Luciano começa a se definir entre várias polaridades, tá? Entre a prática e a teoria. Em Sobre o Sonho ou Vida de Luciano, né, que é um textinho pequeno que está nesse volume, o autor conta o episódio em que, estando já na puberdade, se viu obrigado a escolher algum tipo de formação e, depois de uma péssima experiência na oficina de escultura de seu tio, tem um sonho em que duas mulheres o tomam pelas mãos e o puxam para si com muita violência e obstinação. Uma, trabalhadora, varonil, de cabelos descuidados,
as duas mãos cheias de calos, um vestido estragado cheio de pó. A outra, de muito boa cara, uma figura decente e com um manto elegante. Escutando os argumentos de ambas, respectivamente alegorias, de escultura e educação, o personagem adolescente de Luciano opta pela segunda e, começando a educar-se na cultura, dá início a voos cada vez mais altos pelo que poderíamos chamar hoje de escritura. De que forma essa escritura veio a ganhar corpo em seu trabalho é sugerido em detalhes pelo próprio autor em outra obra de sua biografia literária. Vejamos aqui. Entre o diálogo e a comédia. Essa obra é Ao que disse, você é um Prometeu em seus discursos, e aqui fica claro o, digamos, procedimento por meio do qual Luciano constitui o seu modus operandi em termos de escritura, em termos de proposição de escrita, de projeto literário, poderíamos dizer, quando ele diz o seguinte: e a dimensão autorreferencial, se quiserem, autobiográfica, de certa forma, desse trecho, falando sobre o próprio trecho, tem uma dimensão metalinguística aí muito forte, é interessantíssimo. Com efeito, de modo algum viviam juntos e eram amigos desde o princípio o diálogo e a comédia. Um ficava em casa consigo mesmo e por Zeus, quando saía, passava o tempo com pouca gente, enquanto a outra, entregue a Dioniso no teatro, tratava com todos, brincava, fazia rir, zombava, caminhava algumas vezes ao ritmo da flauta, em geral sustentada por versos anapésticos, e dos companheiros do diálogo ela troçava, chamando-os de encucados, avoados e coisas tais. Um só intento ela tinha: zombar e derramar sobre eles a liberdade dionisíaca, algumas vezes mostrando-os andando no ar e na companhia de nuvens, outras medindo as patas de pulgas, já que falavam sutilmente de coisas aéreas. O diálogo, por seu lado, promovia encontros veneráveis para filosofar sobre a natureza e a virtude, de modo que, como dizem os músicos, havia entre eles 2 oitavas da nota mais aguda à mais grave. Apesar disso, ousamos juntar esses dois, que diferiam assim um do outro, e harmonizá-los, ainda que não fossem dóceis, nem acolhessem com facilidade a parceria. Obviamente aqui tem uma leitura crítica da tradição do período clássico sobre a qual nós falamos, o jogo entre a comédia e o diálogo socrático, o diálogo filosófico instituído por Platão, toda a ideia de uma representação cômica de Sócrates nas nuvens, as respostas de Platão, se quiserem, dos filósofos a essas representações e uma espécie de quase impossibilidade de diálogo efetivo entre essas duas figuras. Mas Luciano diz: apesar das dificuldades, eu as reuni, eu tentei harmonizá-las e eis o que é a minha obra. Um diálogo filosófico, cômico. E essa é uma bela definição de boa parte dos diálogos que escreve Luciano. Sua obra tem outros tipos de digamos, gêneros literários. Ele compõe eventualmente narrativas, eventualmente um ou outro poema, alguma coisa assim, mas ela é caracterizada sobretudo por diálogos, tá? Um pouco ao modo de Platão, mas com o riso característico de Aristófanes. E digamos, com base em tudo isso, que Luciano se propõe a reler a tradição, encontrando o novo no velho. Em Ressuscitados, outro desses diálogos pequenos, a filosofia escuta as acusações que filósofos como Sócrates, Platão, Crisipo e Aristóteles fazem contra um personagem chamado Parresíades, que fala tudo. Aí uma referência a parrésia, palavra grega, que existe em português, mas que significa liberdade de expressão, liberdade de fala, falar tudo, falar o que dá na telha. Então, esse Parresíades, que então a gente tende a
de alguma forma, aproximar da figura de Luciano, porque algumas de suas características parecem estranhamente coincidentes com as do próprio Luciano, tal como construída em sua obra, é claro. E é uma obra em que se acusa, né, nesse momento específico, o sacrilégio com que Luciano teria falado dos filósofos e de suas doutrinas, teria representado comicamente, jocosamente, ironicamente, alguns dos seus mais excessivos, digamos, problemas, algumas das suas mais excessivas propostas. E a resposta da filosofia, quando Platão, digamos, reúne essa acusação, é bastante instrutiva da perspectiva luciânica sobre a sua própria proposta. A filosofia diz o seguinte: quer dizer que vós, filósofos, vos escandalizastes pelo fato de alguém vos ter ofendido, mesmo sabendo que coisas eu escutei nas Dionísias, vindas da comédia, a qual mesmo assim eu considero minha amiga, a quem nunca processei nem acusei e a quem deixo divertir-se a seu bel prazer, como é tradição nesse festival? Na verdade, eu sei que nada de muito mal resulta de um gracejo, mas pelo contrário, aquilo que for belo, tal como o ouro limpo pelos golpes da cunhagem, brilha com maior intensidade e torna-se mais luzente. Vós, pelo contrário, não sei por que, ficastes furiosos e escandalizados. Mas então por que lhe apertais o pescoço? E aqui, como o professor Jacinto, magistralmente em seu curso, né, no último semestre em que ele lecionou na Faculdade de Letras, na UFMG, um curso da pós-graduação, né, sobre a obra de Luciano, disse muito bem, aqui nós temos em nútia, né, em síntese, a proposta de releitura da tradição por Luciano, a ideia de que bater na tradição é uma forma de tentar resgatar dela o que ainda pode brilhar, o que ainda pode nos fazer sentido, o que ainda pode significar para nós o que há de mais valioso nessa tradição. Essa metáfora aqui de Luciano, essa imagem, ela é belíssima para falar de alguém que não é servil a essa tradição, de alguém que não pega o que são os valores tradicionais e os coloca num museu como algo absolutamente intocável e tenta mantê-los a todo custo, como boa parte dos pensadores conservadores faz. Não, Luciano, ele é crítico da tradição a fim de que essa tradição possa voltar a ter um valor para o presente. Por isso que a ideia de censurar a arte, de censurar a crítica, de censurar a mídia, de censurar a literatura, ela é terrível para os próprios valores no presente, porque esses valores eles têm que ser colocados à prova continuamente para que eles sejam valores, para que eles signifiquem algo de valioso para as pessoas no presente. E essa é uma lição sensacional que Luciano nos lega, para a qual então o professor Jacinto chama muito bem a atenção. E essa imagem, não é? Então, vocês podem imaginar aí alguma peça preciosa, mas na qual já surge ali alguma ferrugem, alguma fuligem, uma sujeira que exige uma intervenção, não é? Que exige uma limpeza, um trabalho de realmente bater naquilo a fim de tirar o excesso e restabelecer o brilho dessa tradição. Com isso, não é, a gente chega àquela proposta inicial de tentar entender Luciano como um autor pós-antigo. Vocês vejam, pós-antigo, porque inventor da literatura moderna. E eu cito um trecho daquele livro do professor Jacinto, né, cuja leitura eu recomendo vivamente. Tá? É um livro incrível, que faz uma leitura de fôlego assim, da obra luciânica. Luciano, que já é lido na filosofia, que já é lido, enfim, em outras áreas, para além da literatura, mas ali nessa introdução o professor Jacinto diz o seguinte: o logos luciânico, como uma sorte de outro dos discursos consagrados, sérios e verdadeiros, nas brechas dos quais, entretanto, encontra seu lugar, só pode ser definido como ficcional. No fundo, o que faz da obra de Luciano um objeto permanente de interesse
é a possibilidade de acompanhar como se processa nela uma autêntica descoberta da ficção, que consequentemente define um estatuto não só para o discurso, como também para o escritor e o leitor. Desejo ressaltar como a ficção, entendida como um discurso de alteridade, justamente por isso se presta à crítica aos mais diversos aspectos da cultura e da sociedade. Portanto, falar de ficção supõe sempre falar de sociedade e cultura. Com isso, a gente fecha o círculo, né, dessa apresentação, indicando que o papel da arte, o papel da literatura é, sim, crítico quando essa arte, quando essa literatura se revelam significativas para o presente. Elas não precisam ser revolucionárias, elas podem, inclusive, esposar valores conservadores, mas elas precisam sempre se mostrar críticas do presente, críticas de um estado de coisas. Tá? E é nesse sentido que eu gostaria de sugerir que Luciano inaugura para a gente o que é a literatura moderna, o que é a ficção, como sugerido pelo professor Jacinto, mas eu diria a própria autoficção tão contemporânea, tão comum nas artes hoje em dia, né? Do responsável pela arte, da pessoa que ali é a artista, que se coloca em jogo no cinema, na pintura, na fotografia, na literatura, né? E que na verdade se torna inclusive um jogo cada vez mais autocentrado, uma espécie de egotrip, e que é comum até para nós, não é? Assim, meros mortais, youtubers, né? Frequentadores de YouTube, de vídeos de YouTube, das mídias sociais, não é? Instagram, Facebook, TikTok, essa coisa de se colocar ali em jogo, de se exibir, de se mostrar, e de fazer isso que de alguma forma eu faço nesse exato momento, e essa contradição ela é maravilhosa. Eu espero que vocês me perdoem, porque em breve eu mesmo devo estrear alguma coisa na chave de uma egotrip sem fim, correndo o risco, não é, de jamais sair disso, um jogo do jogo do jogo do jogo. Mas em todo caso eu tenho um predecessor ilustre para isso, que é Luciano. Obviamente, se eu conseguir me inspirar nele, eu já vou me dar por satisfeito naquilo que eu fizer. E aqui, não é, a guisa de conclusão, então, da perspectiva adotada por Luciano, o intelectual, seja ele historiador, filósofo, orador, poeta ou prosador, deve ser alguém. E esse é um trecho que está próximo do fim lá de como se deve escrever a história. Como eu disse, é um texto fundamental para se pensar o jogo entre verdade, mentira, ficção. Jogo muito tenso, criador entre esses polos e que exige de nós um pensamento cada vez mais detido, porque num mundo em que fake news promovem não apenas o ódio, mas promovem efeitos de verdade em eleições, efeitos de verdade no comportamento das pessoas no cotidiano, é preciso tratarmos disso, pensarmos sobre isso, refletirmos de forma crítica, porque o intelectual deve ser alguém sem medo, incorruptível, livre, amigo da franqueza e da verdade. Como diz o poeta cômico, alguém que chame os figos de figos e a gamela de gamela. Alguém que não admita, nem omita nada por ódio ou por amizade. Que a ninguém poupe, nem respeite, nem humilhe. Que seja juiz equânime, benevolente com todos, a ponto de não dar a um mais que o devido. Estrangeiro nos livros e apátrida. Autônomo, sem rei, não se preocupando com o que achará este ou aquele, mas dizendo o que se passou. Esse é um ideal que eu gostaria de levar adiante para mim e para as pessoas que me escutam, porque eu acho que o diálogo estabelecido nessas bases, ele tem a possibilidade de dar certo, ele tem a possibilidade de se revelar efetivamente construtivo para o nosso presente. E é com essas palavras inspiradoras que eu encerro a nossa apresentação. Aqui, rapidamente, a bibliografia e
Meu muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Um forte abraço e até a próxima.